Estão aí as minhas convidadas? Estão, né? Estão, né, gente? Estão. Devem estar, porque se ninguém me fez nenhum sinal é porque estão. A gente vai falar agora de liderança, que é o último pilar da nossa metodologia pedagógica. Depois que você influencia, como é que você lidera? O que é liderar sendo mulher? Né? E que ferramentas a gente precisa treinar cotidianamente para sermos líderes melhores. Esse liderar passou por todos os painéis que vocês ouviram aqui hoje, mas agora com duas presidentes de empresa mesmo, então eu queria chamar para cá, por favor, a CEO do ecossistema VR, Simone Marques, e a CEO na Arcades, Karen Formigoni. Que coisa boa te ver de novo. Quanto tempo. Muito obrigada. Sentado, viu? Sentem-se, por favor. Gente, vocês não sabem o que é tirar essas mulheres da agenda delas. Vocês não têm ideia do que é. Imagine o sistema VR, a gente vai falar especificamente dele daqui a pouco. E Arcades, então, a gente precisa explicar mais ainda, porque como é uma empresa que trabalha o que está escondido, ou que é uma empresa fala você. Está aí o microfone do seu lado. De infraestrutura, mas deixa ela explicar. Vamos lá, o que é Arcades? Bate ele de novo, deve estar. Está ligado? Agora tá. Pronto, foi. Bom, boa tarde. Muito obrigada por estar aqui, Karen. Muito obrigada mesmo. Não, um prazer e uma responsabilidade estar aqui nesse auditório com tantas mulheres e com você, Ana. A Arcades é uma empresa de consultoria, de origem holandesa, e que atua especialmente nas áreas de engenharia, de gerenciamento de projetos, todo o ciclo de soluções ambientais, de água, e também na sustentabilidade. Ou seja, é uma empresa que tem uma origem e um tipo de trabalho essencialmente masculinos. Você deve ser a primeira presidente no Brasil, pelo menos? Sim, nós já estamos há 55 anos aqui no Brasil e eu sou a primeira mulher a assumir a diretoria geral da empresa aqui no Brasil e na América Latina, né? E na América Latina. Não por acaso, nós temos aqui a presidente de todo o ecossistema VR, que também é uma empresa que ultrapassou muito, não é mais uma empresa de benefícios, é uma empresa de muito mais do que isso. E eu queria que você explicasse para a gente, por favor, se exatamente o que é e em que momento você chegou ali. Não precisa mudar nada, não, só bater aqui, eles vão ligar lá. Isso. Tá, foi? Tá, joia. Foi. Obrigada, Ana. Obrigada pelo convite. Que bom que deu aqui. É uma certo, honra ter você né? aqui. Nossa, muito bom. Obrigada, B3, por essa oportunidade e por poder estar aqui com todas vocês. A VR nasceu do Vale Refeição, com certeza que, né, todo mundo lembra e sabe. E hoje é realmente um ecossistema. Nos últimos 5 anos, ela foi adquirindo outras companhias para um crescimento inorgânico. Então, hoje ela é focada em uma companhia de gestão de pessoas, onde tem RH digital, mobilidade, crédito, serviços financeiros, gestão de despesa, uma série de produtos e serviços para facilitar a vida das empresas e também das pessoas físicas, que, como nós dizemos, é do grande trabalhador desse amado país. Quantas pessoas trabalham na VR? Hoje, 1.200. E atinge um número de pessoas... 4.200.000 trabalhadores. 4.200.000. 110 mil empresas. Quantas presidentes mulheres? Eu sou a primeira e fui a primeira mulher a sentar também, a ocupar uma posição de conselho no grupo. Uma empresa de dono? De dono. Uma empresa de dono. Também não por acaso, quando eu conheci tanto a Karen quanto a Simone, eu pensei, como é que pode estar sentada numa cadeira tão grande e ter tanto poder e ter tanta suavidade na fala? Né? A gente está muito acostumado em imaginar mulheres em empresas muito grandes na presidência, quando a gente vê, muito masculinizadas,
por terem tido que se adaptar a gestões muito masculinas. As empresas foram feitas pelos homens para que os homens trabalhassem nelas, né? Depois é que a gente entrou por uma série de circunstâncias econômicas e foi a partir da nossa entrada que a gente pôde sair de casa, voltar a conversar e voltar a fazer rede. Então, muitas circunstâncias adversas nos levaram a um momento benéfico de formação de rede. Mas a cadeira número 1 é difícil, muito mais difícil, porque as barreiras de gênero começam ali, quando você começa a chegar perto do C-Level, olhar o C-Level. Depois fica mais complicado ainda. Então, eu queria mostrar para vocês como a liderança pode ser do nosso jeito, do jeito de cada uma de nós. E eu queria começar perguntando isso para vocês. Como é que vocês encontraram a fórmula própria de liderar, ou ela está escrita em algum lugar e vocês leram? Kari. Seria bom, né, Seria Ana? lindo, Talvez, né? Mas e acho que é muito bom não ter manual, né? Eu sempre digo que eu fiz um dos cursos, né, ao longo da minha trajetória aí que se chamava The Signature. E eu fiquei muito assim encafifada, né? Por que esse nome? E compreendendo, né, eram 3 dias de imersão, exatamente para acelerar mulheres, né, para posições de liderança. E aí o significado era que não existe, a liderança ela é única, né? Então cada um tem seu estilo. Você vai ter referências ao longo da sua trajetória, enfim, mas a liderança é única. Então isso foi uma coisa que me marcou muito, né? Porque era uma coisa que eu já acreditava. Às vezes eu digo, né? A gente lê um livro e fala: nossa, esse cara está ganhando um monte de dinheiro com um método, com uma tese, e a gente já faz isso por instinto muitas vezes, né? E isso vai validando também a forma como a gente, enfim, né, gerencia e tudo mais. E, de fato, como você comentou, né, uma empresa como a nossa, ela tradicionalmente é uma empresa masculina. E que atua em áreas muito masculinas, né? Porque eu falei os serviços, mas a gente faz esses serviços para quem? Né, setores de mineração, de energia, de transportes, de indústria, né, que tradicionalmente são liderados por homens. E ainda, né, além de ser mulher, eu, dentro de uma empresa de engenharia, eu sou arquiteta de formação e cresci dentro da empresa atuando na área de meio ambiente e não na área de infraestrutura mais pesada, claro, servindo e fazendo serviços de meio ambiente, mas dentro de um ambiente diferente. Quando eu assumi a liderança, né, a primeira reação foi: nossa, será que agora nós vamos ser só meio ambiente? Né? Como se, né, as pessoas demoram para entender num ambiente como o nosso de consultoria que a técnica ela é importante para a gente chegar até um determinado ponto. Depois é tudo sobre gestão, né? Então, o que a gente precisa, de fato, né, e eu acredito muito nisso, e a semana passada foi na outra semana, enfim, participei de um evento a convite de um cliente, que também era um painel de liderança feminina, e que, no fundo, veio esse comentário, Ana, né? Você está aí e a gente percebe na forma de você se posicionar que você é uma pessoa suave, que você é uma pessoa doce, e a gente não espera isso de uma pessoa nessa posição. E o que eu sempre digo, né? O que me fez chegar aqui, né, como pessoa, é o que vai, nesse caso, me fazer, vai continuar me fazendo ir adiante, né? Então, se eu tentasse mudar a minha forma de ser, eu já não seria mais eu, e provavelmente o meu sucesso profissional estaria comprometido nesse sentido, né? Então, eu acho que essa é uma grande mensagem, e a semana passada, nessa palestra, até um homem chegou para mim e disse: poxa, que bacana que você está falando isso, porque a minha liderança, que é uma mulher, fica o tempo inteiro me cobrando pela minha suavidade, pela forma como eu lido com as pessoas, e foi muito bom ouvir você dizer que a gente tem que manter a nossa essência, né? E, obviamente, desenvolver as outras competências e capacidades aí de liderança, né? Então, é dessa forma que eu vejo, né, e foi dessa forma que eu cheguei até aqui. E você, Simone? Vamos lá, Ana. Eu acho que liderar é ter paixão. É você realmente ser apaixonada por gente, por acreditar nos teus valores e naquilo que você precisa emplacar dentro da companhia. Aqui no seu papo com a Ana, quando vocês falam de influenciar, é o que eu tenho dito muito dentro da VR. Liderar é você ter propósito. Não é você fazer com que as pessoas façam aquilo que você quer,
mas é inspirar todo mundo a seguir o percurso que você está traçando, né? A Amanda, acho que falou muito sobre estratégia. É muito complexo você, muitas vezes, pivotar um negócio dentro de uma estratégia. Você só consegue a hora que você inspira, que você guina para um mesmo direcionamento e onde as pessoas sentem de verdade que vale a pena ir junto. Então, é doçura, mas eu também sou bem firme, tá, Ana? Eles brincam, ó, é uma mão doce, mas firme. É, mas também é ter o olhar que o outro também tem medo, como você muitas vezes tem, tem insegurança, muitas vezes aqui todo mundo tem uma família, né? E você tem que respeitar, né? Respeitar a visão do outro. O tremor, há um mês atrás, eu fiz uma proposta para um diretor, para uma posição muito bacana, que eu olhava e falava, nossa, é a posição dos sonhos, todo mundo gostaria de estar nessa cadeira. E, quando eu falei, não teve festividade. Aí eu, mas você não ficou feliz? Ele, você me deixa pensar? E, no dia seguinte, eu chamei de volta, porque eu fui para casa, assim, com o coração angustiado. Eu falei, nossa, aquilo que eu achava que ia ser um mega sonho e que ia dar tão certo. Chamei no dia seguinte, putz, não consegui dormir direito. O que rolou ontem na nossa conversa? Será que eu não fui convicta no meu convite e tal? Ele, não, é que eu estou com medo, porque é tão desafiador diante desse futuro, com tanta transformação tecnológica e digital, como a Amanda disse aqui, que eu tenho medo. E aí eu olhei para ele e falei, você acha que o dia que eu fui convidada a ser CEO também não tive frio na barriga? Ou se tive? E eu topei por quê? Porque eu acho que a vida é isso, é coragem, é garra, é resiliência, é você acreditar naquele projeto. E eu sempre acreditei, apesar de eu estar há um ano na posição de CEO, eu estou há 14 anos na VR, eu estava há 14 anos no conselho da companhia. Então, é uma companhia que eu confio cegamente. E, como a própria... Adorei, tá, a conversa com a Amanda aqui, quando ela fala as companhias que estavam listadas, é isso, entendeu? Não importa que você mude de negócio, é uma companhia que você acredita, que passa por mudança e que todo mundo está lá. Então, para mim, é muito uma visão de longo prazo, de continuidade, e não de curto, pensando na minha agenda própria, né? Eu olho para a VR como um grande projeto de longo prazo, assim, sonho pelos próximos 100 anos, pelas pessoas que ali vão passar, e não para o meu sucesso individual. Você falou de uma coisa que eu acho muito bonita, que é ter coragem. A gente usa essa palavra de maneira, eu acho, às vezes, meio banal. Coragem, gente, vem do latim coraticum, eu acho. Se eu bem me lembro, é coraticum, que quer dizer a bravura daqueles que têm um coração forte. Não é uma capa de super-homem, vem do coração. Coraticum é de cora, do coração. E é a bravura daqueles que têm um coração forte. Isso é coragem, define coragem. Então, coragem é um negócio que não vem da capacidade de raciocínio ou de estabelecer estratégias, mas de ter um coração disposto a fazer as coisas. E todo mundo que tem coragem tem medo, mas é o que eu falei no comecinho, a equação é ter um pouquinho mais de coragem do que medo. Mas, quando você é a pessoa número 1 numa organização, a coragem de ser você mesma naquele lugar, eu acho que é a coisa mais difícil. Porque, gente, eu falava de soft skill 15, 20 anos atrás, as pessoas não sabiam o que era. O que é esse negócio de soft skill? É coisa de autoajuda? Hoje, as principais universidades do mundo dão cursos para a formação de executivos e executivas com base no desenvolvimento de soft skills. Né? São as características que você não aprende na escola, que você desenvolve dentro de você e da sua capacidade relacional, dentro da sua empresa e com o mundo. Então, de onde você tira a coragem
para ser você mesma, Karen, se é que isso é um fator importante na equação da liderança para você? Eu acho que eu estou muito com o que foi dito aqui, né, que é muito um alinhamento de propósito e a paixão pelo que a gente faz. Eu também estou há 21 anos na empresa e quando eu olho para trás, né, e comecei lá como coordenadora de projetos, então consegui, né, desenvolver minha carreira, enfim, muito. E eu sempre digo isso, às vezes choca, né? Eu não tinha uma perspectiva de, ai, nossa, eu quero ser CEO dessa empresa, mas eu era apaixonada pelo que eu fazia. E aí eu sempre procurei fazer da melhor forma possível, pensando no que era melhor para a empresa, né? Então, acho que esse é um ponto de partida, de fato, né? A coragem, ela nasce, muitas vezes, exatamente de você acreditar e você dizer, olha, vamos respirar fundo e tem uma equipe que eu acredito, né? Porque ninguém é líder, né? E ninguém tem sucesso sozinho, né? Eu sempre falo isso muito, e isso parece tão, né, enfim, lugar comum, mas isso faz muita diferença, né? A gente acreditar, a gente ter as pessoas certas trabalhando com a gente e a gente empoderar essas pessoas, porque também não adianta você ter uma equipe fantástica se o tempo inteiro você não dá os mecanismos ou as ferramentas para que elas possam atuar, né? Então, acho que a base dessa coragem vem de pensar no que eu posso deixar de legado para essa empresa, né? O que eu posso contribuir com o meu conhecimento, né? E trazendo esse meu time junto, que vai fazer com que a gente se posicione como somos hoje, uma empresa respeitada no mercado, que é uma referência e que é uma empresa de escolha dos nossos funcionários também, né? Então, eu acho que vem muito exatamente dessa paixão de acreditar e por outro lado, a gente também tem que ter coragem, não de ser só forte e demonstrar essa força, mas para demonstrar a nossa vulnerabilidade, as nossas dificuldades, os nossos medos, né? Porque sentar nessa cadeira, de fato, muitas vezes você olha e fala, nossa, eu tenho a responsabilidade, no meu caso, por 2.500 pessoas na América Latina. Né? Se você pensar que são famílias, né, que dependem desse trabalho, que dependem do que a gente faz, dá um frio na barriga, né? E aí, por outro lado, a gente olha e você vive num ambiente muito complexo hoje em dia, né? E a gente precisa demonstrar que não sabemos tudo, que a gente tem medo, né? E que a gente precisa de todo esse ecossistema que a gente constrói ao nosso redor, né? Então, a gente tem que saber fazer as perguntas certas, mas nem sempre eu tenho as respostas, né? Então, acho que é um pouco de tudo isso, né, que, ao longo do tempo, a gente vai aprendendo. Simone, eu não sei com você, mas eu sou de uma geração em que, para entrar no mercado de trabalho, a gente precisava imitar os homens, simplesmente porque não tinha nenhum modelo feminino para a gente copiar. Então, eu comecei imitando os homens. E eu demorei para me dar conta de que algumas coisas que eu exercitava para tentar ser parecida com eles me roubavam o momento de ser eu mesma, que seria mais produtivo do que eu de tentar imitar alguém. Então, o excesso de eloquência e de assertividade que beirava a agressividade me dificultaram a trilha, o caminho. Mas eu demorei para me dar conta disso, porque eu não tinha nenhum modelo feminino que eu pudesse olhar. Se eu tivesse uma Simone, se eu tivesse uma Karen, talvez minha vida tivesse sido mais fácil. Aconteceu com você e em que momento você se deu conta de que não precisava? E como? Tá, vamos lá. Ana, eu nunca fui, acho que agressiva. Eu sou, talvez, persistente demais. Como eles dizem lá dentro, eu sou incansável. É difícil desistir das coisas quando eu tenho convicção de que é aquilo. Mas eu também tive uma boa professora dentro da minha casa, que foi minha avó paterna. Então, quando você fala de coragem, a minha avó, em 1920, ela era CFO da Caixa Geral da Espanha. E ela abriu mão... E ela abriu mão da vida dela, porque meu avô era general do Exército, e aí, na época da Revolução, o meu avô ficou muito doente, e eles vieram foragidos para o Brasil. E essa mulher abraçou meu pai numa madrugada, colocaram ela e meu pai em um navio, meu avô em outro, meu avô foi parar na Bahia, minha avó na Argentina, e eu juro que até hoje eu não consigo entender
como depois de um ano eles conseguiram se reunir em São Paulo. E essa mulher largou tudo, né, família, porque imagina a dor que ela sentiu de largar os pais, os irmãos, e a carreira dela, porque imagina, era uma mulher que estava na alta cúpula do banco, e vir para cá e recomeçaram. Então, meu avô, como tinha um lado bom para a arte culinária, ele começou a fazer doces e salgados, e ela era assistente dele. E eu lembro, de eu, muito pequena, olhar para aquela cena de ver minha avó de salto, colar de pérola, brinco, com um lenço todo meio modernizado na cabeça, ajudando ele a cozinhar. Então, é aquilo, não importa o que eu fui, importa eu saber recomeçar. E ter aquela estica, era ela que ficava à frente com os clientes, ele ficava nos bastidores, mas, assim, é sempre muito doce, e ela era uma mulher, putz, valente, firme, muito doce, muito arrumada, mas que não saía de cima do salto, literalmente, nem na hora que ela estava na cozinha. Não, nunca. Ela morreu assim. A gente até brincou no dia que ela foi enterrada, falou, tem que botar um sapatinho com salto, porque, assim, a vida inteira ela passou em cima do salto. Então, sempre muito delicada, muito educada, mas dava os limites certo, nos momentos certos. E ela, com certeza, foi minha mentora, até porque ela gostava muito de conversar, isso eu e mais duas irmãs, né? Então, para ela, as netas era, acho que a mini company dela, né? Porque era muito de orientação, de projeção, né? Eu fico imaginando, pô, hoje ela vê, já faz anos que ela morreu, mas vê né, assim, a carreira das netas, cada uma do seu jeito, deve ser para ela uma gratidão, sabe? Por tudo que ela conseguiu transmitir para cada uma de nós. Né? Coisa linda, parabéns por essa história, muito bonita, muito bonita. E vocês vejam como ter exemplo é importante, né? Muito importante. Quando a gente não vê, a gente não consegue imaginar o que pode ser. Eu imagino que para você, Karen, ter assumido numa empresa tradicionalmente masculina e não ter vindo da engenharia, ter vindo de outro setor que, em geral, não ascende para a cadeira número 1, tenha sido desafiador e que você tenha encontrado, muitas vezes, com pessoas que estranharam ver uma mulher naquele lugar ou não reconheceram você como uma liderança naquele lugar. E você, obviamente, hoje deve ter um poder de influência incrível, porque eu imagino que muitas mulheres na empresa olham e falam, bom, se ela chegou, é possível chegar. Como é que foi? Houve estranhamento e como é a sua relação com as mulheres da empresa? Bom, houve uma reação inicial de surpresa, talvez, né? De como, mas, ao mesmo tempo, como, ao longo da minha carreira dentro da empresa, eu também tinha obtido muito sucesso, e eu era vista e reconhecida por esse sucesso, ao mesmo tempo, aceitaram, né? E eu parti do princípio que, onde eu encontrasse resistência, e eu sempre fui assim, né? Eu nunca impus a minha liderança, né? Ou tentei impor, porque a gente sabe que a liderança não se impõe, ela se conquista. Então, viajei esse Brasil pelos escritórios, nossos escritórios regionais, conversando com as pessoas, buscando entender as perspectivas que eles tinham em relação à empresa. Também tinha consciência, e eu vi muito isso me ajudou bastante, de que os meus antecessores, muitas vezes, não tinham nem pisado num escritório na região norte do Brasil, que era um dos escritórios mais relevantes que a gente tinha. Né? E eu fiz questão, e faço até hoje, de 2 a 3 vezes por ano, eu vou a esses escritórios. E eu me dedico aos clientes, me dedico às pessoas, falo sobre diversidade, reúno as mulheres. Né? Então, eu acho que tudo isso foi fazendo com que as pessoas também relaxassem, entendessem, né? Eu compartilhava qual era o meu objetivo, qual era a nossa estratégia, onde a gente queria chegar. E isso foi fazendo com que a coisa fosse assentando, e hoje é muito comum, né, quando a gente faz algum evento, que a gente abre os nossos chats, né, os homens falando como eles têm orgulho de serem liderados por uma mulher. Então, não vem só das mulheres. Né, e eu acho que essa é a maior prova de que, né, a gente passa por esse processo e com respeito,
né, criando relações de confiança, de transparência, também trazendo a realidade. Os momentos são difíceis, isso precisa ser dito. Quando a gente também tem sucesso, a gente precisa celebrar, né? Então, tudo isso faz parte dessa construção, dessa relação de confiança. No mercado, a gente ainda enfrenta resistência, né? Eu sempre conto uma história de uma reunião que eu fiz num almoço com um CEO de uma empresa, enfim, concorrente, que a gente estava querendo estabelecer uma parceria. E ele estava com o diretor dele de vendas, e eu com o meu diretor de vendas, e eu sentei na mesa, a conversa começou assim: nossa, eu não aguento mais esse papo de diversidade. Que amor, Super, que simpatia, quase amor, né? E aí, contando dessa agenda feminina tal, e eu observando, né? Claro que aquilo vai dando, aí meu lado italiano, que já não é tão suave assim, né, foi ficando meio inflamado. Mas eu fiquei olhando. E a conversa foi indo e eu deixei, né? No final, não satisfeito, ele chegou para mim e falou assim: ah, tá bom então, Karen, daqui para frente, posso continuar conversando com ele? Fique à vontade. E, obviamente, eu sabia que o meu diretor, né, alinhado comigo, a gente saiu de lá e falou, bom, se ele tinha a intenção de construir qualquer relação com a gente, ele acabou de matar essa relação, né? Então, às vezes, também, a gente, como mulher, a gente tem que saber quais são as batalhas que valem a pena a gente batalhar, né? E essa é uma das que eu achei que não valia, né? Era muito pequeno a forma como uma pessoa, nos dias de hoje, né, fala sobre um tema tão importante para todas as organizações como é a diversidade. E dentro de casa, né, com as mulheres, a gente tem uma preocupação muito grande no desenvolvimento das lideranças, o trabalho das soft skills, enfim. Nós criamos, né, e temos um programa já no 3º ano de desenvolvimento de lideranças femininas. E a gente tem esse mesmo programa para desenvolvimento de lideranças pretas, né? Então, é muito bacana, porque a gente... Hoje, eu tenho na empresa 47% do nosso time é composto por mulheres, né? E em posições de liderança, 44%. A nossa diretoria estatutária, nós somos 50%, né? Então, não é por acaso, né? Tudo tem intenção e a gente precisa efetivamente trabalhar para garantir que a gente consiga dar oportunidade, né? Em geral, as mulheres, elas são um pouco mais medrosas. É difícil a gente ouvir uma história de um homem, né, que traz essa vulnerabilidade, né, que fala sobre o seu medo. Isso é muito comum para a gente, né, para as mulheres. Então, a gente fortalecê-las, né, nesse sentido foi muito importante. E acompanhando o sucesso dessa ação que a gente faz, né, hoje a gente já teve mais de 40% dessas mulheres já foram promovidas, ocupando posições de liderança. Então, efetivamente, um trabalho que está valendo muito a pena a gente fazer. Ô, Ana, posso contar uma história? Claro. Assim, que eu até, nessa hora, eu não tenho muito sangue frio, não. Eu tenho 0 sangue frio. Nessa hora, o sangue sobe. A VR tem uma parceria muito bacana com a Caixa. Até a Vanessa estava aqui, né? Olha lá, elas lá. E muito já de muitos anos. E a gente passou por um projeto muito importante durante a pandemia. Imagina você construir uma companhia por vídeo. E era a Caixa de um lado, a VR, e o sócio do lado de cá, que era a Corpay, né, que antigamente era a Flítico. E aí tinha um executivo pelo lado da Corpay, que era mais ou menos assim, me ignorava. Entrava na negociação, eu e o CFO, e o cara literalmente ignorava. Então, eu perguntava, ele respondia para o CFO e ainda fazia questão de dizer o nome dele. E você vai uma, você vai duas, você fala, puta, o cara tem algum problema. Porque ele não vai conseguir me ignorar assim o resto da conversa, porque o negócio está sendo fechado em conjunto. E o meu par, na época, tinha um limite de atuação. Um dia virei na frente de um grupo enorme, porque da Caixa entravam muitas pessoas e tal. Falei, fulaninho, então, vamos lá. O meu nome é Simone, o dele é fulano. Quando eu te perguntar, você vai responder para mim. Você entendeu bem? É para mim. Bom, lógico que ele evitava de falar meu nome, mas quando eu perguntava, ele me respondia. Passado quase 8 meses, um dia ele me liga e fala assim, então, a companhia está fazendo um movimento de RH mundial e pediram para que fosse feita uma avaliação minha. Aí eu pensei...
esse cara é maluco ou ele é muito corajoso, né? Aí eu falei... A famosa autoestima masculina. Palmas para ela, né? É incrível. Pô, sério. E aí, o que você fez? Não, aí eu respondi. Aí veio mesmo, veio o link, eu fui lá e pum. Aí coloquei. Coloquei que era um cara que não tinha escuta, que não tinha respeito, que ignorava a presença feminina, pá. Falei tudo. Mandei também. Passou mais uns meses, ele me liga. Então, sabe o que é? Atlanta quer uma conversa com você. Aí eu falei, legal. Eu falei, só que é o seguinte, eu falei a verdade. E para Atlanta, eu gostaria de falar a verdade na tua frente. Porque é fair falar junto com você. E aí ele fez, tá certo. E hoje, nós somos amigos. Porque, no fim, é isso. Quando você... o que eu achei muito bacana? Que eu me posicionei, lógico que no dia ele não gostou, ele também soube respeitar, e aquilo também fez ele pensar, e que, de alguma forma, moveu também aí uma diferença. Então, eu acho que, nesses momentos, né, tem algumas que você vai comprar algumas brigas, tem outras que você vai deixar passar, porque tem questões que, às vezes, são intoleráveis, né? Que bom você ter contado essa história desse jeito, Si, porque eu tenho uma tese que é a de que, em pouco tempo, a gente mostrará para o mundo uma outra revolução, que é a da mulher liderando dentro de um modelo dela de gestão. O que eu quero dizer com isso? Que o que fez os homens chegarem ao poder, que foi o exercício dos skills técnicos, o exercício do conhecimento técnico e da gestão verticalizada, ou seja, eu mando, você obedece. Eu tenho aqui um currículo, se você corresponder a esse currículo, você está dentro. E a gente vai passar para um outro modelo, que é um modelo de gestão mais horizontal, onde você adequa o talento da pessoa à necessidade que você tem interna e não impõe o seu job description, aquele que você precisa, mas você adapta as pessoas. Ou seja, teremos um modelo que eu não gosto de chamar de gestão feminina, eu ainda vou botar outro nome nesse negócio, mas é um modelo que não é a cópia da gestão das empresas de 100 anos atrás, de 80 anos atrás, de 60 anos atrás, mas um modelo completamente novo. E, quando me dizem assim, mas somos só 6% nos postos de comando ainda. Gente, olha a área meio, a quantidade de mulher. Elas só não chegam hoje porque falta esse last mile, que nem sempre é falta de porosidade na empresa, é que ela não quer se aborrecer com a quantidade de obstáculos no caminho, mas ela já estuda mais, ela já tem mais habilidades em soft skill para estar lá, os homens estão aprendendo muito sobre soft skills, as universidades estão empurrando para esse tipo de conhecimento. Então, eu acho que esse líder do futuro vai ser um líder que tem muitas qualidades da gestão feminina. Porque a gente já se adequou às qualidades da gestão masculina, mas eles precisam se adequar também. Então, eu acho que vai ser bastante diferente a liderança de futuro. E não estou falando de futuro daqui a 60 anos, não. Estou falando daqui a 10, mais ou menos. Vocês estão comigo ou vocês colocariam alguma novidade ou alguma coisa completamente diferente nessa tese do novo modelo de gestão, do novo líder, o líder do futuro? Eu completamente de acordo, né? Eu acho que tem algumas características que são normalmente atribuídas às mulheres, né? De empatia, de colaboração, da escutativa, né? Que é um grande problema, que hoje eu já vejo nos meus líderes uma mudança de perspectiva em relação a tudo isso, né? Então, eu já diria que já está acontecendo de fato, né? E eu acho que, pegando um gancho da tua história, né? Dentro de casa, né? Quando a gente está na nossa empresa, a gente efetivamente não pode permitir, né? Para mim, era uma tentativa de um parceiro que eu ficar nervosa por aquilo não valia a pena. Agora, dentro de casa, a gente tem que ter um combinado, né? Qualquer coisa que a gente veja, a gente não pode deixar acontecer. E tem que se posicionar naquele momento de fato, né? E uma das coisas que eu sempre digo, não é uma pauta só feminina, né?
dentro de casa, a gente defende muito o quanto é importante os homens estarem juntos, né? Nós temos programas de mentoria em que eu tenho muitos homens sendo mentores de mulheres e criando oportunidades, porque sem eles, como ainda existe muita liderança masculina, eles não vão permitir, né, se eles não forem efetivamente os nossos aliados, né? Então, acredito muito e que eu te digo, pela minha experiência, já está acontecendo. Vamos lá, eu também acredito muito que o grande líder vai ser aquele que é empático e próximo. Aquele líder frio, fechado, vai morrer, porque vai sofrer pra caramba. Porque esse futuro precisa de muita conexão, precisa de muito olho no olho, proximidade, sabe o abraço? Tanto que todo mundo brincava na pandemia que eu devia estar sofrendo muito, né? Porque eu não podia abraçar ninguém. Porque, assim, eu acho tão bom, quando você chega de manhã, abraça, sente as pessoas, o olhar no olho do outro, sabe aquela coisa de você passar e falar, nossa, não está bem hoje. Passa o dia, chega à noite em casa, manda uma mensagem, fala, não te achei bem. E a pessoa te escreve, de verdade, eu não estava bem. Obrigado por você ter sentido isso. Que é realmente você ter a verdadeira conexão. Isso vai ser a diferença das companhias. É o que eu sempre falo. Pô, você pode não ser a maior companhia, mas você tem que ser melhor. E você só vai ser melhor quando você tiver conexão com o teu time, com os teus clientes, com as famílias que fazem parte dessa companhia, é do mundo, porque essa desconexão chega de frieza, chega de conflito, chega... Não, a gente tem que estar juntinho, tem que estar perto. Coisa linda a gente terminar isso com comunidade, conexão, que é o objetivo maior de UNA para vocês. Muito obrigada por terem mostrado para a gente aqui hoje um modelo de liderança possível para nós. Se estava faltando role model, estão aqui duas mulheres que são muito mulheres nas suas gestões, que não têm medo de se colocar no mundo como uma mulher, que nunca precisaram se masculinizar para fazer isso e que são profundamente queridas pelas empresas, pelas pessoas da empresa, pelas equipes delas. Eu estive dentro das duas empresas e é muito bonito ver como as pessoas olham tanto para a Simone quanto para a Karen. Empresas que nunca tinham tido uma mulher, que abraçaram esse momento da história e que estão mudando, inclusive, as lideranças masculinas dentro, para que o líder, como esse senhor da outra companhia, que, se não tivesse tido coragem de fazer uma revisão dos próprios valores, não teria feito o que fez. Eu acho que, assim, não é kamikaze completamente, né? Ou ele achou que tinha feito uma sucessão com você e depois que leu a avaliação falou, meu Deus do céu, ou ele realmente está fazendo uma revisão, tanto que virou seu amigo, né? Eu acho que é isso, sabe? A gente se posicionar dentro do nosso quadradinho, a gente influenciar, como a gente mostrou aqui, que a Ana Buchaim faz aqui na B3 e todas as pessoas da equipe dela, e como a Karen e a Simone estão fazendo nas empresas na qual elas estão hoje na presidência. Então, muito obrigada a vocês por isso. Era o que a gente Muito obrigada queria. a você, Imagina. Ana, por essa oportunidade de tanta troca. Muito obrigada mesmo. Imagina, foi um prazer. E um prazer para mim também apresentar vocês duas, porque eu acho que vocês têm uma similaridade de modelos de liderança que é muito interessante, que eu vi nas duas, eu vi o quão vocês são queridas e o quanto isso é importante quando você está levando uma empresa para o futuro. Então, obrigada e parabéns. Obrigada, Ana. Obrigada, Imagina, obrigada a vocês. Deixa eu só tirar o óculos aqui. Obrigada, Ana. Obrigada, viu, Ana? Obrigada. Vamos conectar. Vamos por aqui.